é que nos últimos dias os homens serão ingratos. Se você quiser confirmar isso, olha lá para 2 Timóteo capítulo 3. Aliás, você notou que os versos lidos em 1 Timóteo começam dizendo nos últimos tempos. Agora 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Sabe de uma coisa? Essa é uma qualidade má, péssima, dos dias em que nós vivemos: ingratidão. Já recebeu ingratidão de alguém? Por ter feito alguma coisa para aquela pessoa, materialmente, emocionalmente ou espiritualmente falando, e depois você recebeu em troca ingratidão? Se você recebeu isso, você sabe como dói no coração. Porque quando a gente faz bem para uma pessoa, a gente cria uma expectativa de um reconhecimento da parte daquela pessoa, e pelo menos um muito obrigado cabe bem, né? Agora, você já pensou que há cristãos que quando sentam na mesa e tem um prato de alimento na frente, manifestam uma ingratidão tremenda a Deus, por nem agradecer o arroz e feijão que vão comer? E é óbvio, eu não estou falando só de mundanos, eu estou falando de cristãos. Uma das últimas 2, 3 meses atrás, fui pregar numa igreja lá em São Paulo, e um casal, mas a filha, me levaram ao restaurante, terminada a escola dominical, para a gente almoçar. Cada um se serviu, inclusive eu, sentamos à mesa, e eu estou esperando o irmão que me convidou, e dali a pouco, os 3, marido, mulher e a filha, já estão na metade do prato, e ninguém agradeceu a Deus pelo alimento. Cristãos. Eu me lembro de ter sido ensinado pelo seu Ramon, e isso fazer, mesmo quando a gente, às vezes à tarde, tomava um chá com bolachas, enquanto a gente não desse graças, ninguém estava autorizado a comer. E eu acostumei com isso, e a minha garganta hoje, ela fecha, e ela só abre depois do amém da oração. Agora pode comer, agora pode engolir aquilo que Deus deu. Meus queridos, o que eu quero dizer para vocês é que eu aprendi a ser grato a Deus pelo que Ele nos dá. Por enquanto nós estamos falando de alimento, com um pai temente a Deus, que não deixou uma refeição em todos os quase 64 anos que eu tive de convivência com ele. Não deixava uma refeição sem dar graças a Deus pelo que estava à mesa. Uma criança, depois um jovem, depois um adulto aprendeu isso com um pai temente a Deus. Você está percebendo onde eu estou querendo chegar? Quando um pai de família reúne a família em torno da mesa, nós vamos agradecer a Deus. Ele está passando para a sua família uma atitude que vai ser aprendida e depois copiada. Então ele está estabelecendo um padrão de conduta para a sua família. Qual é o padrão de conduta? Vamos ser gratos a Deus pelo que Ele nos dá. E sabe de uma coisa mais que o seu Ramon me ensinou? Ele não admitia que depois de darmos graças pelo alimento, alguém reclamasse da comida. Ah, está com pouco sal, está com muito sal, ah, está muito quente, está muito... Não. Você não acabou de agradecer a Deus? Então agora engole sem reclamar. Interessante como essa atitude de gratidão a Deus, depois ela tem os desdobramentos. E sabe por que eu estou dizendo isso, meus queridos? Porque nós somos muito propensos a reclamar se está faltando sal na comida, ou se tem sal demais.
Mas quantas vezes a nossa esposa acertou no sal e nós não elogiamos? Mas se durante uma semana, fazendo aí 14 refeições, pelo menos, almoço e janta, né, sem contar o café da manhã, se ela errar uma vez no sal, a gente reclama. E nas outras 13 vezes que ela acertou no sal, a gente não elogia. Desculpa, eu não estou falando de vocês, eu estou falando da minha natureza. A minha natureza é propensa a fazer isso. Mas se serviu para você, então aprenda o que eu aprendi com o seu Ramon. Eu acabei de dar graças pelo alimento, então não vou reclamar da maneira como foi feita. E pode ter errado. E se tem um pouquinho de sal a mais, um copo d'água do lado, e uma garfada e uma golada de água, pronto. E se tem sal de menos, pega o saleiro, põe mais um pouquinho, mas sem reclamar. Porque isso mostra um coração grato a Deus pelo que Ele nos deu. Agora eu quero alargar um pouquinho esse pensamento. Porque a hora que a família está reunida à mesa e é dado graças, a família vai ter um padrão a ser imitado. É o padrão de ser grato a Deus por tudo que Ele nos dá. Então agora vamos alargar um pouquinho isso. Não só pelo prato de arroz e feijão, e pela salada, e pelo bifinho, ou ovo frito que a gente tem no prato, mas por aquilo que Deus nos dá. Você comprou uma casa, você reuniu a família para agradecer a Deus por aquilo, e nas suas orações posteriores, você lembra dessa bênção de Deus constantemente? E sabe de uma coisa? Quando você faz isso, você não precisa dizer para os filhos: ó, papai quer que vocês sejam gratos. Mas você está colocando um exemplo diante deles, um padrão de gratidão a Deus pelo que Ele nos dá. Você comprou um carro, você comprou uma moto, você estava desempregado, arrumou um serviço. Você passou isso para a sua família? E não precisa ser de uma forma muito formal, né? Mas acabou de chegar da entrevista e segunda-feira você vai começar no serviço, reúne a família, vem cá, quero repartir com vocês essa alegria e a bênção que Deus está nos dando, vamos ser gratos a Ele. Oh, meus irmãos, quantas vezes nós temos ouvido nas reuniões de oração o pedido de um irmão que está desempregado, mas quando ele arruma serviço, pouquíssimas vezes nós ouvimos gente agradecendo a Deus. Irmãos, eu queria que vocês agradecessem porque vocês oraram, Deus me deu esse emprego e agora quero ser grato a Ele, quero que vocês agradeçam também. É verdade ou não é? Nós temos ouvido nas nossas reuniões de oração muito mais pedidos do que agradecimentos. Mas Deus nos tem dado tantas coisas e tantas bênçãos, mas nós estamos naquela maré da nossa sociedade, e conforme 2 Timóteo capítulo 3 diz, nos últimos tempos os homens serão ingratos, e nós estamos indo nessa maré de ingratidão. Eu me lembro quando nós estava na casa do seu Ramon, cada refeição era uma oportunidade da família estar junta, agradecendo a Deus por algo. E eu me lembro depois que a gente tentou passar isso também para os nossos filhos. Essa gratidão a Deus pelas suas bênçãos. Recentemente, os dois filhos, cada um deles comprou uma casa, Deus lhe deu essas bênçãos, agradeceram a Deus por isso? Como tem sido a nossa reação às bênçãos que Deus tem colocado nas nossas mãos, nas nossas vidas?
Um líder de família que faz isso constantemente, ele está colocando diante da sua esposa e dos seus filhos um padrão a ser imitado. E como eu estou acabando de dizer para vocês, eu aprendi com o seu Ramon, eu vi o seu Ramon fazer isso, nós temos que deixar agora para os nossos filhos esse mesmo padrão de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Ou será que os nossos filhos têm nos visto reclamar muito mais das coisas que nós gostaríamos de ter, do que agradecer pelas bênçãos já recebidas? Como tem sido nosso comportamento? Vamos fazer uma avaliação de como nós temos reagido diante de Deus? Vamos olhar o Salmo 118. Salmo 118, verso 1, diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E por casa de Arão aí, entenda, a família de Arão. E como é que a família de como a família de Arão ia dizer a sua misericórdia dura para sempre? Se Arão os ensinasse. Se o chefe de família estabelecesse esse padrão e deixasse esse padrão. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Pulem para o verso 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas nossas orações, nos nossos cultos domésticos, eu estou pressupondo que vocês fazem isso com a sua família, não é? Eu sei que culto doméstico é uma espécie em extinção, infelizmente, mas eu estou pressupondo que vocês realizam com a sua família, não é? E nesses cultos domésticos, um motivo de gratidão frequentemente colocado diante de Deus é a nossa salvação, porque todas as bênçãos começam aí. O salmista diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Ele me salvou. E porque Ele me salvou, o que o salmista fazia? Cantava louvores ao Senhor. O salmo, inclusive, foi composto com essa finalidade. Um salmo de gratidão a Deus pelas bênçãos. Agora, olha o verso 15. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Bom, nós não moramos em tendas, moramos em casas. Mas a ideia é a mesma. Onde a família dos justos mora, o que deve estar lá? Voz de júbilo e de salvação. E essa voz de júbilo e de salvação é uma voz de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Mais uma vez eu digo, é o líder colocando um exemplo de gratidão a Deus para ser imitado pelos seus familiares. Temos feito isso, irmãos? Temos agido dessa forma? Na casa onde nós moramos, quando nós reunimos a família? Eu quero voltar mais uma vez a pensar um pouco nas refeições. Eu sei como é que é a vida hoje, corrida. Muitas vezes não almoçamos a família toda no mesmo horário, porque uns têm um horário. Sim, eu não sou ET, eu não sou extraterrestre, eu sei exatamente como é a nossa vida corrida, com horários diversos e muitas vezes nós nos encontramos. Mas sabe de uma coisa? O líder tem que criar um espaço no seu dia para reunir a família e colocar diante da sua família um padrão, uma referência de gratidão a Deus por bênçãos recebidas.
Porque se nós não fizermos isso, a sociedade em que nós vivemos vai colocar diante dos nossos filhos um padrão. Qual é o padrão da sociedade? 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos dias os homens serão ingratos. E os nossos filhos estão aprendendo com o seu coleguinha de trabalho, com o seu coleguinha de escola, com os nossos vizinhos, eles estão aprendendo a ser ingratos. Agora nós temos que colocar um padrão diferente do que a comunidade em que nós vivemos, a sociedade em que nós vivemos, estabelece um padrão de gratidão a Deus. Faz parte do trabalho de um líder deixar perante os seus liderados um padrão de gratidão a Deus para ser imitado, ok? Uma outra área que eu gostaria de falar também nessa noite. Vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Perdão, capítulo 3, verso 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Qual é a área que eu gostaria de abordar com vocês? Primeiro foi uma atitude de ser gratos a Deus. Mas qual é a área que nós estamos... lemos esses versículos agora? Nosso trabalho, nosso serviço, ok? Como líderes de famílias, nós temos que dar um exemplo em relação ao trabalho, a maneira como nós encaramos o trabalho, os objetivos pelos quais nós trabalhamos. O apóstolo Paulo, tanto na primeira carta aos Tessalonicenses, quanto na segunda, ele trata disso, e ele mostra, acima de tudo, o exemplo que ele deixou. Como aquele que plantou a igreja lá em Tessalônica, aquele que anunciou o evangelho pela primeira vez, ele deixou um exemplo não só em relação às coisas espirituais, mas em relação às coisas materiais também. E ele diz na primeira carta, e agora repete na segunda carta: eu deixei um exemplo de um trabalhador para ser imitado. Ele disse isso, verso 9: nós tínhamos o direito de não trabalhar pelo evangelho que nós anunciamos a vocês, mas nós tínhamos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Então, agora vamos chamar isso para nós, como chefes de família, como maridos e pais. Qual é o exemplo que nós temos que deixar para os nossos liderados em relação ao trabalho? Bom, eu conheço até segunda-feira, no grupo de evangelismo, alguém perguntou para um chefe de família se ele gostava de trabalhar. Ele falou: gostar eu não gosto não, eu trabalho porque eu preciso. Então veja, por que razão ele trabalha?
porque tem contas para pagar e precisa de dinheiro para pagar essas contas. É a única razão que ele colocou pela qual ele trabalha. Essa deve ser a única razão pela qual nós trabalhamos? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o trabalho foi uma ordenança do Senhor. E mesmo antes do pecado entrar, Deus colocou o homem lá no jardim do Éden e disse: você vai tomar conta do jardim do Éden. Mamão com açúcar, né? Não tinha mato para tirar. Já estava tudo plantado, né? Tinha uma camada de água na atmosfera que produzia uma atmosfera propícia a uma produção agrícola tremenda. Então, não ia enfrentar seca e nem excesso de chuva. O que era tomar? Outra coisa. Quantas pessoas tinham no mundo lá para que Deus dissesse: você vai tomar conta? Só tinha ele e a esposa. Tomar conta do jardim do Éden era mamão com açúcar, né? Tranquilo, né? Bem, essa era a ideia de Deus realmente para o trabalho. Uma ocupação digna do homem, para o homem. Depois do pecado a coisa mudou, porque Deus falou: agora no suor do teu rosto comerás o teu pão. E a gente tem que experimentar isso. E mesmo quem trabalha home office no ar-condicionado tem que dar duro, porque senão não tem o suficiente para sustentar a sua família. Deus ordenou o trabalho. E sabe de uma coisa? Se Ele ordenou o trabalho não é para ser encarado como tem que pagar